Muitas pessoas têm medo do câncer, mas você sabia que pode preveni-lo ativamente com a sua alimentação? Existem alimentos cujos efeitos contra certos tipos de câncer já foram muito bem estudados. E neste vídeo vou te apresentar 5 deles. E não são superalimentos caros, mas sim alimentos comuns que você provavelmente já tem em casa. E eu vou te contar e te mostrar como você pode integrá-los facilmente no seu dia a dia para proteger melhor a sua saúde. Então fica comigo até o final, porque o último item é um destaque discreto com um potencial incrível que muita gente subestima. Vamos começar com um verdadeiro clássico da pesquisa em saúde, brócolis. E aqui não se trata apenas do vegetal em si, mas de um componente muito específico chamado sulforafano. O sulforafano é um chamado glucosinolato. Esse composto se forma quando cortamos ou mastigamos o brócolis. E ele está entre os compostos vegetais mais potentes contra o câncer que já foram estudados até agora. O sulforafano ativa certas enzimas em nossas células que nos protegem do estresse oxidativo. Ele também desintoxica potenciais agentes causadores de câncer e inibe especificamente enzimas que promovem o crescimento de células tumorais. E estudos mostram que ele tem efeitos especialmente fortes no câncer de próstata, câncer de intestino e câncer de pulmão. E isso não só de forma preventiva, mas também como terapia complementar. Então, é importante que o brócolis seja levemente cozido ou, melhor ainda, consumido cru como brotos de brócolis. Assim, a concentração de sulforafano é a mais alta. E, aliás, o brócolis precisa de um tempinho depois de ser cortado, para que o sulforafano possa se desenvolver da melhor forma possível. Então, o ideal é cortar primeiro, deixar descansar por 10 minutos e só depois cozinhar. O segundo alimento, na verdade, é uma família inteira de cores. São as frutas vermelhas, principalmente framboesas, mas também mirtilos, morangos e groselhas. Elas incluem diversos compostos vegetais secundários com efeito anticancerígeno e principalmente antocianinas, que se manifestam na sua cor intensa. Mas também, por exemplo, o ácido elágico, flavonoides e o poderoso antioxidante quercetina. E essas substâncias atuam em vários níveis. Elas capturam os radicais livres, protegem o DNA celular, ou seja, nossa informação genética nas células, retardam processos que promovem inflamação e podem até inibir o crescimento de células tumorais. E o mais interessante, existem estudos que mostram que extratos de frutas vermelhas têm efeito específico contra câncer de intestino e câncer de mama. Isso acontece porque eles inibem a divisão celular e promovem a morte programada das células cancerígenas. Então, minha dica, coma frutas vermelhas orgânicas, frescas, congeladas ou liofilizadas, ideais como parte de um café da manhã vegetal ou combinadas com aveia e nozes. O terceiro alimento do grupo é um tempero que eu mesma uso quase todos os dias. É a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. O princípio ativo presente nela, a curcumina, está entre os compostos vegetais secundários mais intensamente estudados por seus efeitos sobre o câncer. E isso por um bom motivo. A curcumina influencia mais de 20 diferentes vias de sinalização que estão ativadas no câncer. Ela é anti-inflamatória, protege células e é antiangiogênica. Ou seja, ela pode até interromper o suprimento de sangue dos tumores. E a curcumina foi especialmente bem estudada em casos de câncer de intestino, câncer de pâncreas e câncer de mama. No entanto, um grande desafio é a biodisponibilidade, ou seja, quão bem o nosso corpo consegue realmente absorver essa curcumina. E aqui vai uma dica absolutamente importante. A piperina deve entrar junto para que possamos absorvê-la bem. E essa substância picante vem da pimenta do reino preta. E junto com a piperina, a curcumina, ou seja, a cúrcuma com pimenta do reino, pode ser absorvida até 1000 vezes melhor, alguns dizem até 2000 vezes melhor. Então, minha dica, diariamente, meio colher de chá de cúrcuma com uma pitada de pimenta do reino. Por exemplo, em leite vegetal ou como tempero na comida. O ideal é combinar com um pouco de gordura para melhorar ainda mais a absorção. Então vamos para mais uma pequena maravilha, o tomate.
Elas contêm uma substância vegetal secundária especial chamada licopeno. É um carotenoide. Talvez vocês já tenham ouvido essas palavras antes, é isso que dá ao tomate a sua cor vermelha tão bonita. O licopeno é um excelente captador de radicais livres e protege nossas células contra o estresse oxidativo. E o mais notável é o seu efeito sobre o câncer de próstata. Então, homens, prestem atenção. E aqui, a relação entre alta ingestão de licopeno e baixo risco de desenvolver a doença está realmente bem comprovada. Mas o licopeno também mostra efeito no câncer de mama. Ele pode reduzir as citocinas pró-inflamatórias, que são responsáveis pelo crescimento dos tumores. E elas inibem a angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos para alimentar o tumor. E além disso, os tomates fornecem vitamina C, polifenóis e flavonoides, que potencializam ainda mais o efeito do licopeno. E o licopeno se torna muito mais disponível quando é aquecido. Então aproveite molho de tomate ou tomates assados no forno e de preferência também aqui com um pouco de azeite de oliva. E agora vamos para o quinto e último alimento, que é o chá verde. E não é qualquer um, mas sim um chá verde japonês de alta qualidade, cultivado de forma orgânica, como por exemplo Sencha Kyokuro ou um bom chá matcha. O componente mais importante do chá verde é o galato de epigalocatequina, ou simplesmente EGCG. Isso também é um fitoquímico secundário, um polifenol com efeitos extraordinários. O EGCG tem ação antioxidante, também é anti-inflamatório. E é anti-inflamatório e pode inibir enzimas que protegem as células cancerígenas da morte celular. E ele atua até mesmo diretamente na divisão celular e novamente na angiogênese, ou seja, o suprimento sanguíneo do tumor é cortado. E o efeito dele é especialmente interessante, por exemplo, em casos de leucemia, câncer de próstata, câncer de pulmão e também câncer de mama. O chá verde é uma espécie de multitalento biológico contra doenças celulares, estresse celular e também essas inflamações crônicas que sempre mencionamos. Ou seja, exatamente aquilo que desempenha um papel muito importante no desenvolvimento do câncer. E agora vou te contar como eu preparo o meu chá verde. Eu pego um chá verde orgânico de alta qualidade e despejo água morna a 70 graus sobre ele. Então, não mais do que isso, porque é importante preservar os valiosos polifenóis e também para ter esse chá suave e gostoso. E então eu simplesmente deixo o chá em infusão, preparo ele assim até terminar de beber. Ou seja, as folhas de chá ficam no bule, porque elas continuam liberando substâncias e sendo eficazes o tempo todo. Sim, e eu bebo pelo menos 1,5 litro disso todos os dias. E agora vem o mais importante. Todos esses alimentos, seja brócolis, frutas vermelhas, cúrcuma, tomates ou o chá verde, não agem apenas na teoria ou no laboratório. Existem inúmeros estudos que mostram que pessoas que têm uma alimentação baseada em plantas, variada e colorida, têm menos chances de desenvolver câncer ou lidam melhor com as terapias. E é exatamente por isso que a alimentação não é apenas um luxo, mas sim uma parte fundamental da prevenção. Existem tantas pessoas lidando com o câncer. Por isso, compartilhe este vídeo para que elas saibam como podem se proteger. Elas vão te agradecer por isso.